Meu bom dia a todos que estão nos vendo. Essa palestra é uma palestra diferente das que normalmente se tem para análise da pós-graduação brasileira. Ela explicita o que foi a mudança que será aplicada a partir de 2025 pela CAPES por sobre os programas de pós-graduação estrito sensu brasileiro. E sobre ela é que eu vou discorrer para que todos saibam quais são os desígnios da CAPES para esse período vindouro, que modifica radicalmente tudo o que existiu ao longo de décadas anteriores. É baseada nesta declaração. É um ofício circular que todos podem ver o número e devem ter acesso para melhor observação depois, mas que é muito recente. Ele é de agora, outubro. Então, temos todos que trabalhar no que ele está descrevendo, nos detalhes, inclusive, de fala, de nomenclatura, que às vezes nós não temos uma noção exata de o que elas representam. Portanto, é necessário que também neste vídeo nós definamos quais são os termos que devem ser usados e como eles devem ser compreendidos. Se nós observarmos o que é essa declaração oficial da CAPES para este modus vivendi atual, tem como objetivo discutir, mas já está deliberado o que ora vai ser exposto, portanto não tem volta. O que nós vamos ver é que poderá existir alguma flexibilidade nos parâmetros comuns da avaliação. Ou seja, as normas gerais foram estabelecidas e agora os programas, as áreas, têm que, junto com seus próprios membros, decidirem quais são e quantos são os parâmetros que aqui vai ser apresentado. Isso são partes que estão dentro dessa normativa, que, repito, todos podem ter acesso e vê-la com maior detalhe, mas a metodologia de avaliação, ela vai ser indicada pela ficha, como hoje a gente já vê que ela existe, mas com indicadores qualitativos e quantitativos diferentes, mas são totalmente diferentes do que ora existe. Para quê? Para que tenha o impacto de todas as áreas da pós-graduação como um todo, isso referindo-se principalmente ao impacto que ela vai ter para a sociedade, para a comunidade. A excelência da pós-graduação mostrará sugestões de outras dimensões além da usual internacionalização e níveis de qualis, como era anteriormente, elevados, e sim a contribuição que terá a publicação para também a melhoria da qualidade de prestação médica à sociedade. Não mais se deverá ter para as notas 6 e 7 uma numerologia estrita em níveis que nós conhecíamos e conhecemos do qualis anterior. Não existe mais isto. Mas o que é importante, e este é o principal ponto deste vídeo, desta fala, é como é a classificação dos artigos. Muito dessa apresentação vai ser em parte de leitura, mas é necessário porque este é um documento oficial. Dentro da classificação dos artigos, notem todos, a sistemática denominada qualis anterior desapareceu e agora ela é chamada de classificação de artigos. O que muda é que focar no artigo e não no veículo de publicação. É muito importante entender esta frase. Classificar no artigo significa ver o valor que ele tem de imediata aplicabilidade social em benefício do desenvolvimento da medicina como um todo. Nós sempre, até então, procurávamos um veículo que fosse o mais importante.
e que com isso nós subíamos no ranking da publicação como um todo também. Não, isso não existe mais. Tem que ser avaliado o artigo, como que esse artigo deve daqui para frente ser avaliado. Eles são apresentados com 3 procedimentos de classificação, que veremos em seguida. O primeiro é seguir-se a própria classificação existente do Qualis, que não é proibido que tal tenha essa forma de avaliação, mas não se deseja. O segundo, esse sim, a classificação dos artigos por indicadores bibliométricos, que são citação, altimetria e análises quantitativas diversas das mídias sociais, e a classificação do artigo por critérios de indexação do artigo, a valorização dos periódicos nacionais, acesso aberto, dentre outros, que veremos em seguida com detalhamento. E em terceiro, a análise qualitativa do artigo, ou seja, qual é a colaboração que esse artigo deu para a sociedade de um modo imediato. Se isto for considerado altamente relativo, como descoberta de algum método que venha a melhorar a qualidade da prestação do serviço que a gente tem, a nossa sociedade, o artigo poderá resultar na classificação 6 ou 7 da CAPES, não mais necessitando numerologia para que tal ocorra. Isto foi estudado depois de liberada o edital, brevemente, porque é muito novo, tanto no Encontro Nacional da CAPES, das pós-graduações da medicina, como no evento da ABEC, que foi também muito bem estudado. O que seria isso? Porque é tudo muito novo e todos estamos e deveremos estar presentes nessas modificações. Se nós detalharmos um pouquinho as 3 potencialidades que os artigos deverão ter, no primeiro, que é o que nós falamos anteriormente, não foge muito do que tem já definido, como, por exemplo, essa planilha mostra que as revistas brasileiras de maior impacto, elas estão em torno de 2,8 e dali para baixo, ou seja, é um fator de impacto, índice PERDOC, um pouco baixo em relação ao que é, por exemplo, em outras áreas. E tem áreas como a saúde e áreas biológicas que hoje não existe mais o A1, mas para que nós tivéssemos um A1, o fator de impacto seria de 4 ou 5. Ou seja, com esta metodologia anterior, nós não teríamos nunca a possibilidade de ter uma revista na área médica como fator de direcionamento para um Qualis elevado A1, ou seja, proscritas nossas revistas para esse estado. Isto realmente é muito ruim e isto é o que desapareceu, não mais será assim. Então, as revistas brasileiras não mais terão o seu valor, como aqui se mostra nos seus vários níveis de site score, mas sim de valor em algo que está hoje definido. São indicadores bibliométricos. É interessante falar que às vezes a gente entende falas, letras, palavras de maneira diferente. Então, o que são os indicadores bibliométricos? Aqui estão expostos o fator de impacto, o índice H, Eigenfactor e Simago Journal Rank. Esses são indicadores bibliométricos que vão valer diretos do artigo. Mas vamos ter também o índice de citação, ou seja, quantas vezes aquele nosso artigo ele foi citado. O que é esse índice de citação de revista científica? Ela é uma métrica que indica a frequência com que os artigos de uma determinada revista são citados por outros acadêmicos.
Esse índice é utilizado para avaliar a relevância, o impacto e a qualidade das revistas e dos artigos publicados. Isto agora vai valer. Aqui, por um exemplo, isto para não ter conflito de interesse, isso é meu. Aqui está, por exemplo, o índice de citação maior na minha vida, que é de 278 citações em um trabalho publicado no exterior. Esse é um exemplo. A altimetria vai ser valorizada e nós, de um modo geral, na academia, pouco fazíamos valor a ela, mas precisamos saber o que é. E a altimetria, como métrica alternativa, é um conjunto de indicadores de comunidade científica na web social. São métricas não convencionais para avaliar a qualidade das revistas e o desempenho dos pesquisadores. Vejam, esta é a ideia de colocar. Por exemplo, aqui está o índice de citação deste artigo e aqui está a altimetria. Tem vários métodos que são usados para a altimetria, mas em realidade, o que nos interessa é como este trabalho feito nos Estados Unidos, não é? Em que nós temos o número de visualizações do trabalho, o número de citações do trabalho e a altimetria, ou seja, o estudo das citações e de vários outros fatores que veremos em seguida, que vão valer para saber se o trabalho tem ou não tem uma perspectiva de interesse social. Aqui, nesse mesmo trabalho, a quantidade de visualizações, de downloads, e aqui só manuseio das páginas, e a altimetria, por exemplo, desse trabalho, mostrando aonde, de que forma esses impactos foram obtidos. Nós podemos ver que todos os impactos usuais hoje na mídia social aqui estão postos, e esta é uma forma chamada de Altimetric, que faz a avaliação da comunicação social do artigo. O Xplamex é outro muito interessante, como podemos ver, ele usa quantas vezes foi visto o PDF, o HTML, os resumos, quantas capturas, quantos comentários, quantos tweets ou X, quantas likes, gostei, os compartilhamentos que a gente pode ter e as citações. Este é o Plamex, que nos mostra exatamente o que este edital oficial, e não adianta, ele é irredutível, ele é só daqui para frente, não volta nas suas necessidades, e que nós temos que nos adaptar a ela. Então, uma comparação de um trabalho aqui feito numa revista brasileira, no ABCD, em que tem as várias métricas que são e que podem ser usadas, em que nós vemos aqui o Plamex, mostrando nesse artigo aquilo que vai valer para a CAPES. Isto, repito, é o que há o interesse que foi despertado e ou nos obriga a cumprir pela nova regra do edital publicado. Então, vejam, não adianta ter vontades diferentes. Um exemplo desse artigo é que ele foi visto 10.000 vezes. Isto é que vai valer, e não mais ter um artigo A1 em uma quantidade que para nós é quase impossível de ter os indicadores para o conceito 6 ou 7, que nós não chegamos lá porque não há dinheiro suficiente para bancar o que as revistas cobram. Por outro lado, revistas como o Bioscience, na qual eu sou editor-chefe, uma revista que tem 82 anos, mas está numa nova fase justamente para integrar-se nesta nova fase também de avaliação,
já mostra um Plamex com uma captura recente de poucos dias, pouca coisa, evidentemente, mas isso se mede ao longo do tempo. Ou seja, o procedimento 2, nos critérios de indexação, são também importantes. Ou seja, quanto mais indicações de bases que ele esteja listado, ele vai ter também o seu valor. Aqui nós vemos o ABCD com a seu grande número de indexações. Por que isso vai ser importante? Porque cada uma dessas bases, elas fazem uma investigação aprofundada da qualidade e da permanência da revista em sua qualidade. Portanto, esse número de menor número de indexações também será um fator a ser mencionado. Mas não dá para não elogiar o esforço da CAPES para a valorização dos periódicos nacionais. Eles serão valorizados, ou seja, nós temos que entender que com esta mudança, que o que vale é o artigo e não a revista, um artigo que a gente pode produzir no Brasil de boa qualidade e que mandamos às vezes para fora, é recusado e depois por uma, digamos, modéstia, nós passamos para nossas revistas brasileiras, acabou, isso não existe mais. Nós temos que andar para as nossas revistas brasileiras, que com o DOI que ela apresenta, com a difusão das mídias sociais que nós podemos ter, eles vão ter indicadores novos, altimétricos, como foi citado, de valorização de outros meios, e o artigo, uma vez com o DOI, referenciado pela mídia social, pelas outras revistas, vai ter o indicador de qualidade e não mais o indicador da revista aonde ele foi publicado. O trabalho é que será valorizado. E isso nos dá uma impressão muito interessante de que, por exemplo, esta revista Clinics in Colon Rectal Surgery, ela está em Hybrid Open Access. O que significa isso? Parte paga, parte não paga, com $3.260. Enquanto o seu fator de influência na comunidade, que é o fator H5, é muito parecido com o do ABCD, que é de diferença pequena, mas com uma diferença enorme, que ele cobra $150 para os seus custos operacionais somente. Então, se nós mandarmos um trabalho de bom nível para as revistas brasileiras, embora fazendo um pagamento de APC, porque as revistas têm necessidade de ter esse dinheiro para se custear, é muito inferior, de muito menor valor, e tem algumas também que nem isso cobram. Então nós temos que entender que nós vamos valorizar as revistas brasileiras através do número de citações que esse artigo tiver pela mídia internacional, e não pelo nome da revista onde ele foi publicado. Mas o acesso aberto é fundamental. O que significa acesso aberto? É o modelo em que os artigos são disponibilizados gratuitamente para o público na internet, sem restrições financeiras, sem assinaturas ou taxas de acesso. Esse é o acesso aberto. O mundo inteiro fala que isso deve ser, a ciência deve ser para todos. Aqui está um exemplo do Journal of Gastrointestinal Cancer, que ele cobra um fator de impacto de 1,6, aqui, ó, e o ABCD, que por referência que eu disse anteriormente, 1,8. Ele cobra muito, isto é muito caro que ele cobra, olha aqui, 2.500 libras.
enquanto que o ABCD, com a sua simplicidade em custos de $150, tem o fator de impacto maior do que esse jornal britânico. Para que mandar para o jornal britânico se nós temos um fator de impacto, ou seja, uma relevância brasileira melhor do que aquele anterior? E também, no caso do Bioscience, a ideia é que não se cobre nem taxa de submissão, nem publicação, que é chamada a via diamante, representada por essa condição de APC. Então, o que se pretende é que no último aspecto, que seria o que é que o procedimento 3 traz e que pode elevar ele próprio, logicamente, o programa para nível 6 ou 7, independente de qualquer outro fator que estávamos falando anteriormente, e repetindo a palavra do diretor de avaliação da CAPES. Quem tiver algo, como aqui, por exemplo, está representado, um projeto do programa de pós-graduação da Princípios da Cirurgia Mackenzie, em Curitiba, em que recebeu da FINEP este montante de quase 5 milhões de reais para um coração artificial. Ele está em fase de andamento, já está na fase 2, que é quase já para o experimento animal, e se der resultado, o que é falado, e a CAPES falou e isso se mantém, um projeto desse, com esta envergadura, pode ser um só, leva o programa a nível 6 ou 7. Vejam a diferença importante que esse edital está nos oferecendo. Então, não há mais publicação do tipo anterior. No início do próximo quadriênio, as fichas de avaliação e os comitês de avaliação de todos os programas da CAPES, que são inúmeros, da área médica, de que é o modo especial do qual estamos falando, deverá, até março de 2025, definir estes parâmetros que aqui foram apresentados, de que forma eles serão avaliados e mensurados. Este é o momento de incerteza que nós estamos, porque o tempo, embora curto, as mudanças são tão grandes que nós temos dificuldades, inclusive, de acompanhar o que é a mídia social. Eu acredito que, neste momento, a comunidade científica, representada pelas suas revistas e pelas suas associações de especialidade e gerais, têm que contribuir, que entender, que mais ou menos exigir que essas fichas sejam implantadas com estes critérios e não mais o critério que seria de excelência absoluta de um trabalho, como se fosse, como eu refiro, ser mais puro do que um diamante sem jaça, para uma revista que, se assim seja, ter um valor maior do que o artigo que se transformou em um meio de melhoria da qualidade da população, no nosso caso brasileira. É uma mudança bastante grande, que é difícil inicialmente de entender. Por isso, nós temos que ter um núcleo de fala, um núcleo de discussão entre as revistas brasileiras, e aqui eu mostro o que foi falado para a professora Denise Freitas na avaliação que terminou anterior, que termina inclusive esta agora em dezembro, com o mesmo critério da avaliação anterior, em que esses signatários de todas as revistas brasileiras indexadas pediram que fosse reavaliado não só o que o fator de impacto define, mas o que as revistas representavam. E isso foi um esforço muito grande
em que as revistas foram agraciadas com até 20% a mais sobre o fator de impacto para que elas fossem denominadas como revistas dos vários estratos que nós sabemos que a CAPES tinha até então. Esse é um esforço que mostra que, se nós estivermos juntos, nós podemos auxiliar os comitês. Isso é muito novo. O comitê também não vai saber como agir. E o medo que fica no ar é que, por não saber como agir, possua ou produza métrica que vai acabar, por outros mecanismos, assemelhando-se com o que era o Qualis anteriormente. Isso nós precisamos tomar cuidado e, no meu modo de ver, a comunidade tem que ajudar. E, infelizmente, nós temos pouco tempo para fazer isto e deixa-se a critério da cabeça de cada um de nós e os responsáveis pelas revistas, pelas associações, como fazer. Um bom dia a todos.